Olá pessoal, a gente vai dar mais um início aí às nossas videoaulas a respeito do tema do segundo bimestre, que é a identidade cultural. Nessa aula a gente vai falar um pouco da importância da linguagem e da geração, né, com o nosso conteúdo novo. A gente também vai falar um pouquinho sobre a última videoaula no Centro de Mídias, sobre sociologia. Vou explicar um pouco como está sendo o plantão de dúvidas, fazer um resumo da nossa aula anterior, videoaula anterior, para a gente fazer um gancho com a aula atual, né? E dar as instruções para a próxima atividade, que será realizada até o dia 23 de julho, uma atividade dissertativa escrita. Bom, como a gente tem bastante coisa, vou tentar ser o mais rápido possível para a gente não se estender muito no conteúdo e também nos conteúdos anteriores. O horário fixado no plantão de dúvidas, né? Vamos ao plantão de dúvidas. O horário fixado é quinta-feira, tem início às 10, termina às 11, uma hora de plantão, né? O plantão de dúvidas não é obrigatório, o objetivo é você tirar dúvidas dos slides, das atividades propostas, principalmente aí das atividades, vai ajudar você aí a ter uma nota melhor. Também a gente pode fazer um bate-papo no sentido de interação e integração social, né? Relembrar um pouco como que era na escola, né? No sentido de deixar você um pouco mais à vontade, tirar a ansiedade e dúvidas referentes aí ao conteúdo do livro didático como tema complementar. As nossas reuniões serão sempre por esse link do Google Meet. Bom, vamos lá. Na última aula, a gente viu sobre identidade cultural nas tradições, símbolos e as suas relações com a identidade. Se você quiser aprofundar o conteúdo que está nos slides e videoaulas, eu sugiro também a leitura do livro didático, os capítulos que estão aí acima, 17 e 3. Bom, a gente viu basicamente o conceito inicial de tradição, que tem a relação aí da capacidade de reprodução histórica de hábitos cotidianos e extracotidianos, e sistemas de ideias, modos de existir, estilos de vida, ou seja, se torna tradicional algo que se passa no tempo e que tem uma grande identidade com o povo, ou então com um grupo social específico. A gente conversou aí de alguns hábitos tradicionais do brasileiro, como por exemplo o carnaval. Todo ano tem o carnaval, as pessoas se juntam, criam-se uma relação também emotiva, afetiva com essa data. Tem uma questão até mesmo, se a gente for analisar com a data simbólica também religiosa, né? Então, o conceito de tradição tem aí essas características. A gente vê um pouco sobre quais são as diferenças entre os hábitos cotidianos e extracotidianos. Os cotidianos, o nome já diz, né, ocorrem no nosso dia a dia, não promovem tanta reflexão. Agora, os extracotidianos, como ocorrem em eventos ímpares, singulares, pode fazer com que você reflita sobre como é o seu estilo de vida, como é o seu dia a dia, como são seus hábitos cotidianos. A gente viu também bastante sobre os símbolos, né? Os símbolos aí são formas de enxergar o mundo a partir aí de imagens, metáforas, eles representam, há sempre um significado por trás de um símbolo, uma história que resgata algo. Então, por exemplo, vamos pegar novamente o Natal, né? Quais são os símbolos do Natal, a árvore de Natal, os presentes, o que isso indica? Indica reciprocidade, união em torno de algo, né? No caso aí, a questão dos presentes, um banquete, né? O jantar, a ceia de Natal também representa união, família, enfim, né? Então a gente viu que os símbolos eles também evocam sentimentos e emoções passadas, criando laços com as tradições. A gente viu por fim que as identidades elas são sempre reafirmadas nos símbolos e aí colocadas ao longo do tempo nas tradições, pelas tradições. Ou seja, as nossas identidades, o modo como a gente se relaciona com a sociedade, cria um vínculo social, elas são aí reafirmadas por símbolos e transpassadas, né, vividas ao longo do tempo na história pelas tradições. E por último vimos aí que as tradições e as identidades elas são dinâmicas, elas mudam ao longo do tempo, elas não ficam aí estáticas, paradas. Se você quiser conferir tudo isso que eu disse, você entra aí no link que está disponível para você assistir a aula referente a essa parte do conteúdo. Bom, vou falar rapidamente sobre o conteúdo também do Centro de Mídias, que eu achei muito interessante essa aula. Falou basicamente que a gente vai, de uma maneira diferente, né, sobre o que a gente vai falar hoje, sobre a questão da linguagem, né,
como a fala é fundamental para a nossa sociedade. Não somente a fala, mas também o que está em volta da fala, que seria aí da questão da linguagem, comunicação, a questão cultural, né? A nossa relação cultural entre os indivíduos que possibilita que símbolos, tradições sejam aí vivenciados ao longo do tempo. Foi falado também a questão de se é possível viver fora da sociedade. Aí deu o exemplo do Mowgli, né? O filme, o livro, tem também do Menino Lobo, né? Se você for analisar as ficções, tem diversas ficções que abordam isso, né? Séries, sei lá, Largados e Pelados, né? Como é você vivendo isolado. Obviamente, com o seu tom de romantismo, é praticamente impossível viver fora da sociedade, né? O que é abordado aí é uma maneira romântica de você tentar dar poder ao indivíduo em frente à sociedade, mas não é possível nos dias atuais vivermos isolados ou vivermos aí com os animais. Falou um pouco aí, deu o exemplo do mito fundador, Rômulo e Remo, né, que faltou o acento circunflexo, em que eles foram criados por animais, etc. Né? Mais uma vez aí, mitos, né? Como a mitologia procura explorar algo que está no nosso imaginário e praticamente a sua realidade nos concretiza, né? Falou também que socialização não é ser sociável, né? Socialização é toda forma de interação social e pode ser formas de interação social que não necessariamente coloquem uma habilidade de você falar em público, uma habilidade de você dialogar com diferentes pessoas, de ser popular, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você está cozinhando, por exemplo, você está num processo de socialização, você viu uma receita, você pesquisou na internet, você está cozinhando para uma pessoa, então socialização não é ser sociável, né? Toma cuidado aí. Processos de socialização permitem que nossos hábitos se tornem públicos, a gente já viu isso, não tem como viver uma vida sem ela ser pública, totalmente privada também já vimos isso, e vivemos aí na era, infelizmente, da individualidade, em que os nossos desejos, vontades individuais se sobrepõem ao coletivo. Bom, vamos aí para a aula de hoje, né? O conteúdo de hoje. A gente vai ver um pouco sobre a linguagem, né? E quando eu digo linguagem, você não pode esquecer que não é somente a fala, a comunicação aí por meio da fala e da escrita, né? Também gestos, olhares, contextos, né, situações. Você, por exemplo, no contexto, uma piscada, né, pode significar diversas coisas, diversos significados em diferentes contextos, né? Pode ser identificado com uma doença. Se você tem um tique nervoso, pode ser identificado com uma cantada, até mesmo machista, né? Se você está nesse ambiente, pode ser identificado como um cisco no seu olho. Olha só, então muitas vezes a linguagem, ela para se afirmar, ela precisa ter um contexto bem estabelecido pelos comunicantes, tá? Bom, a linguagem não é só uma forma de comunicação, né? Ela é sempre pública, mas é sempre pública, ou seja, ela não tem como você pensa, suponhamos o seu pensamento. Quando você está ordenando o seu pensamento em frases, né? Amanhã tenho que fazer algo, né? Você está utilizando a linguagem, mas essa linguagem você aprendeu no meio público, né? Mesmo que você esteja utilizando só dentro da sua cabeça, de maneira privada, você aprendeu ela no meio público que ela foi transmitida, tá? Então ela não é só uma forma de comunicação, ela é uma forma de reflexão, de produção de conhecimento, ela é dinâmica, né? Ela representa mudança, movimento, está a todo momento se modificando, né? Se a gente pegar o vocabulário mesmo, né? A gente vê lá que os portugueses, né? Eles falavam vós me ser, depois no período da República se chamou na verdade, antes era Vossa Senhoria, depois ficou Vós me ser, depois aí você, e hoje, olha lá, ser, né? Isso identifica nós como a sociedade, ela está em constante movimento, uma sociedade que precisa falar muita coisa, então ela está comendo, diminuindo, né? Encurtando as palavras. Então, a linguagem também ela é dinâmica, se altera no tempo e representa mudança e movimento, tá? Bom, a linguagem transmite estados de emoções, né? Por exemplo, uma poesia, se a gente for falar no sentido estrito, pode uma declaração, pode representar um estado de sentimento,
conhecimento, por exemplo, a ciência, expressões muitas vezes íntimas, né? Por exemplo, se você tem um diário, e saberes transmitidos de séculos, né? Por séculos, como por exemplo a religião, a questão da Bíblia, né? É, não é uma característica somente dos seres humanos, né? Os animais eles conseguem ter um grau de comunicação, mas a qualidade da linguagem, né? Como você consegue rebuscar seu pensamento, como você consegue transmitir uma ideia de variadas formas, a qualidade da linguagem, sim, é algo único do ser humano. A própria habilidade da fala também é algo bastante peculiar ao ser humano. A maioria dos animais consegue se comunicar de forma rudimentar, mas a fala mesmo só é característica do ser humano. São nas manifestações artísticas e intelectuais que conseguimos enxergar com clareza o poder da linguagem. Então, se você vai lá a um teatro, um cinema, e aí você fica entretido com aquilo, você está vendo a linguagem pura, né? A interação mesmo, o poder da linguagem. Na escola, né, principalmente em ambientes que envolvem academia, ciência, conhecimento, meios de comunicação variados, né, desde as relações íntimas até as relações públicas, nas diversas esferas aí sociais, como religião, trabalho, educação, a gente vê aí a linguagem. Sem a linguagem, provavelmente, olha só, não saberíamos cozinhar. Pensa, como que você faria um arroz, um feijão, se sua avó, sua bisavó não passou para seu avô, que passou para seu pai, para sua mãe, que passou para você, né? Ou seja, foi transmitida a partir da linguagem, seja ela corporal, seja ela de interação mesmo, seja ela escrita, uma receita, né? Ter habilidades artísticas também, a linguagem é fundamental para se desenvolver uma linguagem artística. Domesticar, por exemplo, animais, né? Como você saberia que uma forma de domesticação é melhor que outra, sem a interação de gerações, né? Logo mais a gente vai falar aí sobre as gerações, as próprias religiões, né? Teriam dificuldades de serem transmitidas sem a linguagem, e mesmo a política, que é o ambiente público em primazia. Vamos ver aí mais um exemplo de como a linguagem é dinâmica e histórica, né? Aqui está um GIF do Império Romano, né? O Império Romano ele permitiu que os povos dominados, por eles dominados, utilizassem sua linguagem nativa e instituiu uma linguagem oficial, que era o latim, para se comunicar. As comunicações oficiais do Império Romano eram em latim. Além da liberdade religiosa que os romanos permitiam aí aos povos que eles dominavam, e cultural, mas não econômica. Por exemplo, a instauração de uma moeda, de impostos, né, que os romanos forçavam aí os povos a utilizarem. Né? Foi um dos motivos até da queda do Império Romano, o fato dele estar inchado, ser difícil de controlar e seus limites econômicos estarem esgotados. Bom, o que a gente vê na expansão do Império Romano? Né? A gente vê que tudo começou aqui, né, em Roma, né, na Itália, e ao longo do tempo, né, o GIF vai voltar, né, ao longo do tempo a gente vê que o Império Romano ele foi o quê? Roma, né, foi se expandindo. Primeiro teve aí a monarquia romana, depois passou para o Império, que foi se expandindo até a República, até chegar no Império, onde ele se expandiu. E aí, conforme ele foi expandindo, né, ele foi entrando em contato com esses povos, com a linguagem desses povos, a linguagem nativa. E aí foi mesclando a linguagem romana, né, o latim, né, com a linguagem nativa. E aí foram os nomes, as palavras foram ganhando significados diferentes. Vamos ver aí o nome Pedro, né? O nome Pedro se tem o significado aí rochoso, né? Advém de pedra, a gente vai ver a palavra mesmo, né? Pedra, rocha, né? Olha lá, em latim, Petri, né? Em inglês, Peter, espanhol, Pedro, né, com uma entonação diferente, italiano Pietro, português Pedro, né, francês Pierre, alemão Peter e holandês Petrus. Olha só, ou seja, ele tem uma semelhança, né, porque foi essa interação do latim com as linguagens locais. Por exemplo, né, o latim, quando entrou em contato com os povos
dali da região da Espanha, então foi ganhando um nome. Os povos de região de Portugal foi ganhando outro nome. Mesma coisa com o inglês, né, com a Inglaterra. Vamos ver aí a palavra pedra, mesma coisa, olha lá, latim petra, ou lápis, né, de lapidar, né, você está lapidando, tirando, cortando a pedra, né. Inglês, olha lá, stone, rock, espanhol, piedra, roca, né? Você pode ver aqui que o inglês e o alemão eles têm aí mais distância da palavra original. Por quê? Porque a influência aí do Império Romano na Alemanha foi baixa, né? Além de ter sido um tempo menor, também não passou aí da região do Reno, que é uma parte da Alemanha. E na Inglaterra também, por conta aí de questões geográficas e históricas, né? A Inglaterra é uma ilha, a influência romana não foi muito forte, e isso influenciou na linguagem. A gente vê aí até hoje como essa palavra, né, a palavra pedra, ela tem aí uma diferença em relação às outras línguas em que a influência do Império Romano foi maior. Bom, outro exemplo, né? Olha lá, a origem da palavra mãe, né? A palavra mãe, ela vem lá do latim de mater, né? Que significa aí o principal, né? A matriz. Se você for analisar também, a palavra mater tem relação com amamentar, né, relação dos seios, né, da mama, e uma atividade relacionada aí com a mãe, né, e se a gente for ver também, né, as palavras que as crianças aprendem a falar, elas são muitas vezes as nasais, o M, também tem o P, né, e o B. Então, essas palavras, elas são mais fáceis do neném falar e boa parte das crianças conseguem desenvolver essas palavras com maior facilidade. Logo, né, essas palavras significam a própria pessoa, no caso aí a mãe, né? Tudo isso que eu estou falando, né, tá aqui, né? A sonoridade das palavras pode dizer muito delas, né? Foi o que a gente conversou. Também, olha lá, muitas palavras nasaladas representam emoções, a própria emoção, né? Então tem mãe, amor, nascer, morrer, né? Não necessariamente uma emoção positiva. Palavras com P e B também, né? Conforme a gente já conversou. As palavras pequenas, né? Geralmente tem significados mais emotivos e profundos, né? Mãe, pai, por exemplo, entre outros. O nosso alfabeto, se a gente for analisar, né, ele não é nada mais do que uma junção de símbolos para que tentamos compreender o mundo e nós mesmos. Então podemos dizer que a nossa relação entre o que está de fora de nós, né, fora da nossa consciência, fora do nosso pensamento e o que está dentro da nossa consciência é intermediado pela linguagem. Ou seja, a linguagem ela é tão fundamental para nós absorvermos e transmitirmos nossas ideias, a nossa cultura, que praticamente não tem como nós nos relacionarmos com o exterior sem ter a linguagem, né? Sem, por exemplo, formular pensamentos com base em palavras, entre tantos exemplos, né? Olha aí, ó. Vamos pegar aí o alfabeto fenício. O alfabeto fenício, perdão, passei aí, né? Não consigo voltar. O alfabeto fenício que estava lá no outro slide, né? É a origem dos alfabetos ocidentais. Olha só como o alfabeto ele tem importância fundante na sociedade. Bom, continuando. A linguagem é um dos principais meios em que a nossa cultura é veiculada e reproduzida. Isso aí a gente já falou, né? Além de ter a função de comunicação. Também já conversamos bastante disso. Mas ela varia ao longo de gerações. Mas como, né? Primeiramente, né? Vamos ver o que é geração. Geração é um grupo de pessoas distribuídas por faixa etária que representam práticas e ideias em comum. Então, por exemplo, a geração aí das pessoas dos anos 80, né? Uma geração que tem práticas em comum. Se a gente, por exemplo, pegar e vamos analisar a história do videogame, na década de 70, os jovens jogavam um jogo lá Atari, olha só, era um jogo relacionado a uma geração. Para até hoje, né, se você pegar as pessoas daquela época e a pessoa começar a jogar, né, Pac-Man, por exemplo, ele vai achar super interessante. Hoje, se você que é de outra geração jogar esse jogo, você vai achar esse jogo muito chato. Ou seja, as gerações elas compartilham sentimentos, ideias em comum, atividades, práticas, hábitos em comum, né, que muitas vezes resistem ao
tempo mesmo que essas práticas deixem de ser usuais, né? Deixem de ser usuais. Bom, a cultura é transmitida, né, de geração para geração de diversas maneiras, através de vivências, né, em comum, conforme eu dei o exemplo, né, de jogar um jogo, né, um videogame, por exemplo, experiências gerais do cotidiano que você vive no seu dia a dia, tradições, conforme a gente já conversou no passado, que são impostas aí tanto oralmente, ou através mesmo da própria linguagem da comunicação em geral, né? A comunicação entre os indivíduos, ela é essencial para que a cultura esteja sempre se afirmando, tá? Se não há comunicação entre as pessoas, não há como a cultura ser transmitida num espaço longo de tempo, tá? Ela até pode continuar existindo no curto espaço, mas num período longo ela falha, né? Começa a se tornar menos coesa aos indivíduos, né? Não permite que os indivíduos fiquem juntos uns dos outros. Olha só, no momento agora de pandemia, a nossa comunicação presencial, de presença, ela caiu muito, se você for analisar, né? Praticamente estamos todos isolados, ou se comunicando presencialmente de maneira mínima, ou mesmo com as máscaras, né? Que não permite com que o nosso rosto fique por completo visível. E é óbvio que essa forma de comunicação, ela é prejudicial para a nossa cultura, ela é prejudicial para a nossa interação, nós vamos sofrer aí um déficit, um problema cultural muito forte daqui para frente, para a gente conseguir resgatar isso, né? Um exemplo é a educação, onde as várias características culturais são transmitidas, né? No caso aí de diferentes gerações, do professor para os alunos e entre os alunos. Então, esses são alguns exemplos aí como que a comunicação ela é essencial para que a nossa cultura ela seja transmitida ao longo do tempo. Vamos ver aí algumas gerações, né? Gerações dos baby boomers, né? São aqueles, principalmente nos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, os soldados voltaram aí, era um clima de paz, voltaram aí para suas casas, e por ser um clima de paz, pacífico, otimista, aumentou-se o número de filhos, né, de planejamento de crianças, tanto planejamento quanto não planejadas, né, de filhos, e aí foi uma explosão, né, boomer, né, explosão de bebês, de crianças. Essa geração tem algumas características em comum, elas são, aí olha lá, consumidores fiéis de produtos, resistentes às mudanças, né? São membros aí que têm uma relação com as mídias sociais mais distantes, né? E não conseguem consumir muitas coisas no seu domicílio, elas têm que sair para comprar, né? Aí olha só, a geração X, né? Muitos falam aí a geração relacionada aí ao surgimento de maneira mais massiva do feminismo, né? Então tem a questão aí da revolução sexual, né? Da liberdade sexual das mulheres, um aumento, saída do mercado de trabalho para as mulheres. Essa geração X já é mais presente também na sociedade brasileira, a partir da década de 70. Umas características das gerações aí X em relação ao consumo, né? Esse quadro aqui à direita, ele é do a sua direita, né? Ele é em relação ao consumo, né? Leais às marcas quando confiam, né? Elas têm uma dúvida maior de marcas, né, em relação ao consumo, consomem diversos canais diferentes de mídia, né, não somente a partir da internet, a TV, né, os diferentes canais de comunicação, procuram a primeira geração online, a primeira geração que teve acesso maciço só aí aos computadores, né, eles são menos financeiramente individualistas, né, do que as outras gerações e geralmente aí tem um poder de renda de domiciliar maior, né, compram aí coisas para casa de maneira mais intensa. Bom, aí a geração Y é a minha geração, né, a geração dos millennials, aqueles que nasceram aí na virada do século, do milênio. Essa geração já está aí mais próxima da tecnologia, né? Interage, sabe mais interagir com a tecnologia, utiliza
tecnologia para sua vida, mas no entanto tem alguns problemas emocionais muito fortes, como por exemplo, como é uma geração de transição, né, entre, por exemplo, a questão do consumo digital e a questão dos valores antes em mudança, né, como ela é uma geração em mudança, ela tem problemas de afirmação, maiores incertezas, né. Olha só um exemplo disso aqui, né? Vivendo até mais tarde com os pais, demoram para sair, né? Eu, por exemplo, saí de casa com 23 anos, os meus pais saíram com 18 anos, 16 anos de casa para viver fora de casa. A geração de vocês ainda vão sair provavelmente mais tarde, com 30, 25, 27 anos, né? Então, essas algumas questões aí relacionadas às características das gerações. A geração Z, né, que é os nativos digitais, aqueles que têm maior contato aí com a questão já nasceram dentro da interação, por exemplo, crianças que mexem com tablet desde lá de bebê, né, que tem aí rapidez nas mãos para teclar, né, com celulares, né, os aparelhos móveis também, né? Essa geração já nasceu envolvida. E aí muitos falam aí que tem agora, atualidade, a geração alfa, que a gente vai retomar quando voltar às aulas. Bom, vamos voltar aí à questão da língua, né? A miscigenação linguística, não somente no nosso país, mas em vários países, né? Para a gente encerrar esse tópico, né? A gente vai entender que ao longo da história das diferentes nações, né? Ou seja, características históricas influenciaram, conforme a gente viu lá no exemplo do Império Romano, para a caracterização das línguas, né? Da linguagem, das formas de comunicação. As questões geográficas também, né? Por exemplo, vamos dar como exemplo o sotaque, né? Os vocabulários. Se você for, por exemplo, para o norte e você vai pedir um pãozinho, não é pão francês, né? O pão francês é uma forma de você comprar o pão mais usual aqui em São Paulo, né? Tem outro nome. A gente também, então essa miscigenação linguística varia espacialmente, né? A gente também tem características hierárquicas, então a gente pega aí a nossa sociedade brasileira, né, que teve influência portuguesa, as matrizes culturais portuguesas, indígenas aí africanas. O fato das matrizes da matriz portuguesa ter mais influência na nossa sociedade fez com que a nossa língua atual tivesse o predomínio do quê? Do português, mas também teve influência aí das línguas de origem africana, em menor escala também das indígenas, hoje por conta aí da globalização do inglês, por conta aí da migração durante aí o século XX, durante o período entre guerras, do italiano e do espanhol, né? Conta aí dos migrantes, né? Dos imigrantes. Então, olha só como a nossa língua é dinâmica, né? Ela tem coisas sendo colocadas, modificando, palavras sendo esquecidas, formas de comunicação em um espaço, em outro espaço, né? De fato, a linguagem ela é muito dinâmica e representa aí a cultura, que também é dinâmica, né? Vamos ver algumas palavras, por exemplo, de origem africana, batuque, cachimbo, pipoca, né? Bastante comum, umbanda, né, uma religião afro-brasileira, maracatu, um estilo de música, de dança também, né, próprias palavras como baiano, né, despacho, um animal, camundongo, quiabo, a sua alimentação, né, quitute. Olha lá, palavras de origem aí estrangeira, né, representando o estrangeirismo. Se for aí backup, já é bastante comum, chip, né, olha lá, são inglesas, né, balé francesa, né, design italiano, mezanino também, né, italiano, sutiã francês, né, são palavras aí estrangeiras, né? Uma incorporação de palavras estrangeiras em nosso vocabulário, nossa linguagem. Bom,
para encerrar a nossa aula, né, falar um pouco do estrangeirismo, né, a chegada de palavras estrangeiras, vocabulários, formas de pensar em estrangeira na nossa linguagem, basicamente por conta de processos de globalização, né, interação. O inglês, se a gente for analisar, é a língua mais falada no mundo, tanto porque os Estados Unidos e parte aí da Europa utiliza-se do inglês, e esses países são centrais para a economia, né, para a interação, e é também uma forma de dominação cultural, né? Pensa, se a sua língua é falada e é utilizada como uma língua de comunicação no mundo todo, né? Então é uma forma de dominação. Então, se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo esdrúxulo, sei lá, um chinês vai para a França, o francês sabe falar inglês, o chinês sabe falar inglês. Então, eles vão ter uma língua de comunicação que seria mundial, né? O inglês, que representa a globalização. Só que, apesar de facilitar a comunicação entre países, entre nações, ela pode também empobrecer a diversidade linguística dos países, né? Então, ela substitui outras palavras, ela substitui outras ideias, né? As ideias vindas de fora, as palavras vindas de fora, e isso pode aí trazer problemas de empobrecimento da língua e torná-la ela também uma forma de comunicação bruta, né? Que não seja aí uma forma de comunicação que envolva a pacificidade, que envolva aí características históricas do seu povo, né? Então pode diminuir variedade de significados, sinônimos, pode diminuir o vocabulário e pode aí diminuir a forma de conhecimento que é passada. Mostra também o quanto há de problemas na nossa sociedade em relação à nossa valorização cultural do que é nosso, tá? E aí encerramos o conteúdo. Eu vou falar um pouco da nossa atividade, que é para ser entregue até o dia 23. Ela vai ser uma atividade escrita, mas ela será feita pelo Google, pelo formulário, né, que estará disponível no Google Classroom, nos roteiros aí que são disponíveis para você consultar. E também vou passar os links nos grupos, para os líderes para repassarem nos grupos de WhatsApp. O que é para fazer neste formulário, dentro dele, né? Desenvolver um texto a partir do material disponível no próprio formulário. Que material é esse? O formulário pode direcionar vocês para 3 diferentes tipos de texto e materiais, tá? Quais são esses materiais? Basicamente são textos referentes ao conteúdo que a gente está estudando. Um texto é relacionado à questão que a gente viu até agora aí da linguagem, né, que foi essa aula. Um texto é relacionado um pouco à questão das matrizes culturais e um texto vai ser relacionado aí à identidade, né, a questão da identidade. Então você pode cair numa dessas 3 chaves, tá? Você pode acessar o conteúdo disponibilizado nos slides e videoaula para auxiliar o seu texto. É interessante que você separe pelo menos 1 hora para desenvolver a atividade bem, não faça correndo, não deixe para o último dia. Não será permitido cópias, tá? E se você tiver muita dificuldade, eu vou conversar sobre esse material e sobre essa atividade durante os plantões de dúvidas, esclarecendo e mesmo ajudando vocês a desenvolverem essa atividade de maneira que vocês tirem uma boa nota. Tá bom, pessoal? Obrigado aí para quem prestou atenção. Saudades aí de todos, né? Espero que logo mais a gente possa estar juntos e voltar à nossa rotina escolar, tá bom? Tchau!